Segunda de Pedro, capítulo 2, assim diz a palavra do Senhor. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação, decretada há muito tempo, não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez o dilúvio sobre o mundo sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que viessem e vivessem piamente. Mas livrou o justo Jó, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa dia após dia por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservado a mais profunda escuridão, porque, falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Que o Espírito Santo nos conduza nessa reflexão, no nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus amados e minhas amadas. Queridos, a segunda carta de Pedro tem como principal propósito fortalecer a fé dos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo de então. É uma carta geral, por isso que é aplicada a todos os cristãos daquela época, tanto judeus como não judeus. E nós vimos na semana passada que ela zela e vela por uma vida que glorifica a Deus, que tem uma conduta que exalta o nome do Senhor. E ela faz um protesto veemente contra os falsos mestres, contra os enganadores, aqueles que se dizem servos de Deus, mas negam com suas palavras e negam com suas vidas.
o engano, a falsidade, são características próprias de Satanás, que é o nosso inimigo espiritual e também daqueles que o seguem diretamente, desde os demônios, mas também os homens maus, que por eles são usados para, como diz a Escritura, se possível enganar até os salvos, os escolhidos. E claramente esse capítulo 2 nos traz uma verdadeira descrição de tantas realidades lamentáveis que ao longo do tempo nós temos visto, como começa o versículo 1, assim como os falsos profetas que surgiram outrora, se passando por servo de Deus, mas induzindo o povo de Deus ao engano, e foram piores do que os próprios exércitos inimigos que se colocaram contra o povo de Deus. Assim, nos últimos dias, diz Pedro, tem surgido falsos mestres. Jesus já falava sobre esses falsos mestres lá no sermão profético, capítulo 24, versos 4 e 5 de Mateus, quando ele diz assim: vejam que ninguém engane vocês, porque surgirão muitos em meu nome, dizendo, sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus tinha dito também no sermão da bem-aventurança, que surgiriam pessoas que se passariam por mestres, mas seriam enganadores. Capítulo 7, verso 15 de Mateus. Assim eu quero, objetivamente, descrever um pouco, a partir, portanto, do que nós acabamos de ler, alguns destaques do que esses falsos mestres realmente têm feito ao longo da história, inclusive nos dias atuais, em várias igrejas, se colocando como de fato tementes a Deus ou piedosos, mas negando com sua forma de ser, com sua conduta e com de fato desvio doutrinário e escriturístico. Eu já ouvi alguém falar assim: o que importa no cristianismo é relacionamento. O cristianismo é uma religião de relacionamento. O cristianismo é de fato um movimento de relacionamento. De fato, Jesus veio trazer um resgate do relacionamento com Deus e uns com os outros. Mas o cristianismo também é um movimento, ou mais do que um movimento, é uma instituição e um organismo criado pelo próprio Cristo, que também prima pela palavra de Deus. Jesus não veio desfazer a palavra de Deus, ele veio, na verdade, foi cumpri-la como a suprema palavra de Deus, como a palavra encarnada, e que tudo apontava para ele, e depois tudo foi registrado em torno dele. Então, cristianismo também é doutrina, cristianismo também é ensinamento saudável, não castrador, não escravizador, não manipulador, mas transformador, libertador, mas verdadeiro, que vai de encontro a toda a sorte de mentiras, de engano. O príncipe das trevas é Satanás, ele é o pai de toda mentira, ele é o enganador, ele é o falso que quer desviar a verdade, e nós precisamos conhecer com profundidade as Escrituras, precisamos conferir as Escrituras. Por isso que é uma palavra importante aqui para os amados: seja o que ouvirem aqui desse púlpito, os que daqui são membros congregados, aqueles que estão chegando entre nós, seja o que ouvir aonde for, inclusive no YouTube ou qualquer rede social, confira com as Escrituras, porque o que vale não são minhas palavras, o que vale não são as palavras das pessoas, dos pregadores, o que vale é a palavra de Deus. Então o pregador, o professor, o mestre precisa ensinar a palavra de Deus, e não sua axiologia, não seu entendimento, porque muitos neste nome têm praticado heresia e desvio, e o que nós precisamos é ensinar a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, como ensinada por nosso Deus, como confirmada por Jesus e como instruída pelo Espírito Santo. Por isso que precisamos conferir aquilo que a Bíblia de fato diz de verdade. Esse é um zelo muito grande nosso, e nós estimulamos a leitura da Bíblia. Quanto mais puder ler a Bíblia, examinar a Bíblia, ser instruído pela Bíblia, guiado pelo Espírito, centralizado em Jesus. Então vamos lá, verso 1 diz que assim como surgiriam falsos profetas, também falsos mestres tinham se levantado, e eles introduziriam heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, alguns aspectos da forma de ensinar desses falsos mestres: ensinam falsas doutrinas, contradizem aquilo que o próprio Deus nos ensinou e nos transmitiu, querem agradar ouvidos,
querem satisfazer corações, querem pregar conveniências. Como diz o apóstolo Paulo, que nos últimos dias surgiriam pessoas que não suportariam essa doutrina, mas que agora teriam como que comichões, inquietações no ouvido, para só querer ouvir aquilo que lhe satisfaz, e não mexa com o seu coração, não mexa com sua conduta. Queridos irmãos, palavra de Deus confronta, palavra de Deus transforma, palavra de Deus muda, gera arrependimento, redirecionamento, consola também, alenta também, ajuda também, mas confronta quando se está em caminho errado e não é conivente com aquilo que é, portanto, errado. Então, certamente, estes indivíduos aqui, que se inclinavam para o gnosticismo, negavam que Cristo, enquanto Deus, tinha encarnado, que na verdade aquilo que nós chamamos da união hipostática entre o Cristo eterno, Deus eterno, agora na pessoa histórica de Jesus, não era verdade. Então que aquilo que se apresentava como base do cristianismo, o homem-deus, o Deus-homem, 100% homem, 100% Deus, que embora sendo Deus se fez humano na sua plenitude, exceto no pecado, embora em tudo sendo tentado, em tudo se manteve puro, não cedeu ao pecado em nada, porque honrou ao Pai, mas em sua integralidade, 100% homem, 100% Deus, eles negavam. Provavelmente também negavam a inspiração da palavra de Deus, equivalendo a qualquer outro texto, quando o livro dos livros, sobre todos os livros, é a santa palavra de Deus. Certamente que relativizava o pecado, tratando de licenciosidade, de libertinagem. Também o sacrifício vicário e substitutivo e regenerador da morte de Cristo, que geraria salvação pela fé e tão somente pela fé. Ensinavam também a prática de obras que pudessem levar a uma vida melhor, quando as obras seriam consequência da fé em Cristo. Provavelmente também negavam o julgamento eterno, porque tem gente que, em nome de defender a misericórdia e a compaixão, que são características de Deus, a piedade, o amor, nega também que haverá um julgamento, como nós vemos no texto, para todos os que se rebelam, para todos os que se afastam do Senhor, para todos que olvidam e que rejeitam sua palavra. O Senhor é tardio em misericórdia, Ele é tardio em ira, melhor dizendo. A sua misericórdia é longânima a se renovar a cada dia, mas aqueles que rejeitam o seu nome, aqueles que se colocam como rebeldes e se partirem nessa condição, lamentavelmente haverão de ser julgados para condenação. Julgados todos nós seremos. Preste atenção nisso. Você vai ser julgado, eu você. Só que pela bondade e graça do Senhor, nós já fomos absolvidos por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Quando o Senhor olha para nós, se depender de nós, estaríamos condenados, iríamos para o inferno. Mas o sangue de Jesus nos purificou. Jesus nos refletiu sua graça e sua glória. Como a lua não tem luz própria, mas recebe a luz que vem do sol, assim somos nós, que somos pecadores, destinados à condenação, e a glória de Jesus nos é atribuída, a justiça de Jesus nos é atribuída, por isso que somos justificados. A santidade de Jesus nos é atribuída, por isso que nós somos santificados. E um dia a glória eterna do Senhor nos será atribuída, por isso que todos nós um dia seremos glorificados. Quem crê, vive e segue a Jesus Cristo de todo o coração. Então, meus amados, lamentavelmente, essas pessoas ensinavam o erro. E aqui eu quero trazer uma coisa importante, que eu ligo o verso 1 com o final desse texto aqui. Pode ser que alguém que esteja na igreja por muito tempo, alguém que se diga cristão, e até que pregue, e até que ensine, ele não tenha a salvação? Pode ser. Por isso que uma coisa que eu quero afirmar peremptoriamente, terminantemente e firmemente: quem passa pela verdadeira experiência do novo nascimento, quem passa pela verdadeira experiência da salvação, da regeneração, não tem como perder a salvação, não tem como recalcitrar. Mas aquele que parece ser,
que tem convencimento, mas não conversão verdadeira, que o fruto da sua vida nega a sua fé. Porque ouça aqui o que eu vou dizer: a fé demonstra-se pela vida, a ética é filha da doutrina. Aquilo que eu digo crer vai reverberar no que eu sou, da forma que eu vivo, da forma que eu me posiciono. Se eu creio de verdade, se eu guardo a palavra de Deus, isso vai influenciar minha mente, meu coração, meu modo de pensar, meu modo de me relacionar, as minhas condutas, a minha postura. Tudo que eu vier a ser e a viver será reflexo do que eu creio pelas Escrituras. Se eu vivo o contrário, isso é contraditório, isso é antagônico, isso é paradoxal, e isso sinaliza claramente que alguma coisa está errada. Ou seja, é preciso mudança, é preciso transformação. Eles mesmos negavam com suas vidas, eles mesmos negavam com suas condutas. Por isso que o texto é muito pesado em dizer: para estes que se apostataram naquilo que diziam fé, cumpre-se o ditado: o cão voltou para comer o próprio vômito, a porca voltou para a própria lama, para se sujar de novo, porque na verdade nunca foi limpa, nunca foi transformado. Não existe perda de salvação, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Existe engano, existe ilusão, existe quem nunca foi. E se nunca foi, quando sai é porque nunca foi mesmo, porque sua vida mostra totalmente o contrário. Assim é quando a gente encontra aqui nesse texto, no texto de Hebreus capítulo 10, é impossível aquele que tenha experimentado da graça, que tenha chegado à presença de Deus, que volte atrás, que possa ser redimido, porque nunca foi verdadeiramente transformado. Eu gosto muito de um texto que está em Mateus 7, 22 e 23, que diz assim: quando alguns no juízo final dirão: Senhor, Senhor, porventura no teu nome nós não profetizamos, no teu nome nós não expulsamos demônio, no teu nome nós não fizemos milagres, então eu lhes direi explicitamente: nunca os conheci, apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Minha oração, amado irmão, olhando para você aqui, e para você onde você estiver, e me olhando no espelho, é que isto em hipótese alguma aconteça com nenhum de nós. Nós somos regenerados e salvos por Jesus Cristo. Nós precisamos ter essa garantia, essa certeza. No dia que o Senhor nos chamar, no dia que partimos daqui, ou que Jesus abrir essa cortina celestial, iremos viver com Ele para sempre, porque por Ele fomos transformados, por Ele fomos regenerados, e a nossa vida é resultante dessa verdade, seja em público, seja quando todo mundo está vendo, seja no particular, quando ninguém está vendo. Meu temor a Deus, minha honra a Deus, honestidade, justiça, lealdade, verdade, tudo que vem dos princípios da palavra de Deus, esses homens aqui, lamentavelmente, negavam. Outro destaque que o texto nos traz é quanto à questão das suas práticas. Verso 2: muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. A Bíblia diz uma coisa importante: é impossível que não venham os escândalos, mas ai por meio de quem vier o escândalo, a exposição do nome de Cristo, a vergonha da igreja. É melhor que essa pessoa tivesse uma corda amarrada ao pescoço, uma pedra bem grande e lançada no mar, ou seja, inevitavelmente vai morrer afogado, do que fazer perecer um dos pequeninos, um dos servos do Senhor. Estes indivíduos aqui ensinavam libertinagem e difamavam o caminho da verdade. Quer dizer, amados irmãos, que a nossa convicção de fé, do que nós podemos chamar de ortodoxia, firmeza, segurança, aprendizagem, ela se reflete na nossa ortopraxia, na nossa prática, na nossa vivência, no nosso dia a dia. Se for crer por crer, Tiago diz que o que mais crê é o diabo e os próprios demônios, que creem que até estremece, mas não obedece, mas não se submete. Pelo contrário,
são rebeldes e querem levar tantos quantos possível a essa rebelião. Por isso que o crer deve nos levar ao verdadeiro viver. A verdadeira doutrina e ensinamento resulta em mudança de prática, em mudança da forma de ser. A conduta, portanto, é resultante da fé e da doutrina. Se eu creio, eu vivo. Quem disse isso é Tiago. Mostra a tua fé sem obras, porque eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras, através da minha vida. Não é que as obras antecedem a fé, mas é que as obras são resultantes da fé. E isso não é contraditório a Paulo, como lamentavelmente Lutero chegou a colocar, ao ponto de dizer que a carta de Tiago era uma carta que não era crível, não era acreditável, chamou de carta de palha. Mas Paulo mesmo vai dizer que o Senhor nos formou e nos criou para vivermos e praticarmos as boas obras que Ele antecipadamente criou para que nós andássemos nela. A salvação vem pela graça, através da fé no Senhor, não é de nós, tudo vem de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas Ele nos formou para viver essas obras e essa vida que glorifique o nome dEle. Portanto, obras não salvam, mas demonstram quem são salvos. Vou repetir a expressão: obras não salvam, mas demonstram a vida, o dia a dia, quem verdadeiramente é salvo e quem não é salvo. Conduta, postura, prática do amor, dos princípios verdadeiros da palavra e do desejo que as outras pessoas sejam também salvas. Terceiro, movidos por avareza, explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, a destruição deles não caiu no esquecimento. Olha que coisa terrível, movidos pela avareza, movidos pelo amor. E isso tem sido uma verdade em tantos segmentos ao longo da história e nesses últimos dias. Pessoas que não amam vidas, pessoas, gente, que o pastoreio, o interesse ou ensinamento é na verdade lucro pelo lucro, é apenas a exploração. E Pedro já tinha dito na sua primeira carta que o verdadeiro pastor, obreiro, servo de Deus, líder, ele não é manipulador nem explorador do rebanho. Veja aqui, capítulo 5, diz o apóstolo Pedro, quando ele fala aos pastores e diz assim: pastoreie o rebanho de Deus, verso 2 do capítulo 5 de 1 de Pedro, que há entre vocês, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância ou por avareza, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos e exemplo para o rebanho. Então, quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a inacessível coroa de glória. Meus irmãos, o verdadeiro líder, servo de Deus, ele não é avarento, ele não é dominado pelo dinheiro. Na verdade, nenhum servo de Deus pode ser, porque quem é avarento está colocando o dinheiro como Deus na sua vida, como o Senhor da sua vida. E Jesus disse: não podem servir ao mesmo tempo a Deus e o amor às riquezas e a mamon. Aí Paulo chega a dizer: pelo amor ao dinheiro, que alguns têm caminhado nessa direção, eles se afastaram de Deus, se envolveram com coisas tão terríveis, destruindo suas próprias vidas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, nós não podemos andar em sorte da ganância, nem em avareza, muito menos quem lidera, muito menos quem ensina a verdade de Deus. Lamentavelmente, quem se comporta desse jeito está fazendo do púlpito um balcão, do templo um covil de roubadores e dos fiéis um banco de explorados. E vamos ser sinceros, não só nas rádios, nas mídias, mas de vez em quando temos visto muito desse tipo de movimento. Que Deus tenha misericórdia de quem age assim, porque a mão de Deus vai pesar sobre suas vidas. Evangelho não pode se negociar, evangelho não pode se vender, graça de Deus não pode se vender. Geazi, servo de Eliseu, quis fazer isso e ficou leproso, quando o próprio Eliseu não quis nada lá do comandante da Síria, do Naamã,
E o Geazi foi atrás, mentindo, dizendo que o seu senhor tinha pedido para ele pegar. Quando volta leproso e fica com lepra para o restante da vida. Jesus, quando chega no templo e vê o templo sendo feito de um covil de ladrões, de roubadores, de vendilhões, que inverteram a proposta da casa de Deus como casa de oração, de adoração, de proclamação, para ser um comércio, para ser um mercado, o que é que Jesus fez? Um dos momentos que Jesus mais se irritou, pegou um chicote e desceu-lhe o chicote, derrubando tudo quanto era barraca. Eu creio que não bateu no pessoal, quero acreditar que certamente não, mas derrubou tudo, aqueles bodes e ovelhas e pombas que estavam sendo falsamente vendidos, como se aquilo fosse sacrifício agradável a Deus. Por quê? Porque há um protesto direto do próprio Deus ali em Jesus contra esse tipo de prática, uma triste realidade. Gente que quer vender o evangelho e os milagres do Senhor para enaltecer seus nomes e os títulos de igreja. Jesus não se deixa escarnecer, a glória é só de Jesus, não de igreja nem de pessoa nenhuma. Ele continua fazendo, ele opera milagres. Se ele quiser fazer, ele faz hoje. Ele cura, ele transforma, ele liberta, mas a glória e a honra é do nome dele. Ele usa pessoas que humilde, quebrantadamente se colocam à sua disposição para serem instrumentos para o louvor, glória a dele. Eu volto a dizer, Deus tenha compaixão de quem age assim, porque a mão do Senhor vai pesar sobre, se não houver mudança, não houver arrependimento e conversão. Continuando, aí vem uma relação, irmãos, muito forte de condenação dos falsos mestres, pegando exemplos bíblicos de condenação à luz da história. Por exemplo, se Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu os concorrentes na escuridão, reservando-os para o juízo, ou seja, aqueles anjos que se rebelaram lá no início, quando ainda nem sequer o mundo tinha sido criado, esses anjos que se transformaram em demônios, em espíritos caídos, em anjos caídos, conforme Isaías 14, 12, 15, Ezequiel 28, 11 e 19, sobretudo Apocalipse 12, 14, a grande serpente lá, o grande dragão, que foi banido do céu, dentro da ordem que o próprio Deus deu ao arcanjo Miguel, e que foi destinado à condenação, com uma terça parte de anjo que se transformaram em demônio, e o seu lugar, seu destino foi o inferno, porque Jesus disse que o inferno não foi preparado para o ser humano, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Vai para o inferno quem não se rende a Deus, quem não reconhece Deus, quem não confessa a Deus. Se Deus não poupou estes, não vai poupar esses falsos mestres enganadores que assim se comportam. Outra questão, Deus julgou o mundo pré-diluviano, os diluvianos na época de Noé, quando Noé proclamou a justiça, proclamou a advertência de Deus, o arrependimento durante 120 anos, e todo mundo se rebelou, exceto Noé e a sua família, e o texto diz que eles pereceram. E tem gente que quer dizer, primeiro, que o dilúvio é um mito. Outros dizem, o dilúvio foi só numa região da terra. Pelo que nós lemos de Gênesis 6 e Gênesis 7, o dilúvio foi universal, o dilúvio foi geral, alcançou toda a alma vivente que havia naquela época, inclusive os animais em geral que não entraram na arca, igualmente eles pereceram. Os seres humanos e seres vivos que não morreram foram os que estiveram na arca, conforme ensinamento das Escrituras, e eles foram julgados porque se rebelaram e se colocaram contra Deus. Assim também os falsos mestres seriam e serão. Também faz aqui a comparação, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem piamente. Olha aqui Sodoma e Gomorra, que é repetidamente colocado em vários profetas, nas palavras do próprio Cristo e de alguns apóstolos, como um sinônimo de condenação para quem se rebela contra a vontade de Deus. Ou seja,
aqueles que foram advertidos por Ló, que foram advertidos pelos anjos, mas que se colocaram em atitude de reprovável sensualidade, de promiscuidade, de prostituição, de idolatria, de maldade, de violência, de perversão, de libertinagem, veio lá e queimou-os, destruiu-os. Assim também será com todos aqueles que são falsos mestres. Agora é interessante que o texto vai dizer que Deus preservou Noé e preservou Ló, como aqueles que se opuseram a condutas libertinas insubordinadas. Qual é o ensinamento também para nós? Vale a pena uma vida que exalta o Senhor, que anda na presença de Deus e que mesmo que sofra, mantém-se fiel, intacta em honrar o Senhor. Noé foi preservado, sua família. Ló também, sua esposa vacilou e, como diz a Escritura, transformou-se numa estátua de sal. Suas filhas tiveram um caminho muito lamentável, mas Ló preservou a sua vida, honrando o nome do Senhor. Então vale muito a pena continuarmos com essa postura. Caminhando para fechar esta nossa palavra, o verso 9 diz assim: assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Olha aí, andar em piedade, andar em retidão, andar em honra ao Senhor, vale a pena. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade, agem com atrevimento, arrogância e não temem difamar nem sequer os próprios seres angelicais ou seres celestiais. Portanto, meus irmãos, inevitavelmente haverá uma condenação para estas pessoas, para estes falsos mestres e todos que andam em injustiça e afastados do Senhor. Eles, conforme o verso de número 10 em diante, vivem na maledicência, na prática do mal, da desonestidade, da desonra, ao mesmo tempo que falam mal dos outros e que proferem palavras prejudiciais, de destruição, de calúnia, de difamação, de tudo quanto é acusação, porque a própria palavra Satanás significa adversário e diabo significa acusador, e usa pessoas para justamente agir também dessa forma. São blasfemadores, são de fato pessoas que não têm temor a Deus. Por isso que a Bíblia nos diz no Salmo 1: feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho pecador, ou seja, nem anda, nem para, nem se assenta na roda dos escarnecedores. São pessoas que não querem de forma nenhuma honrar o nome do Senhor. Por eles precisamos orar, clamar e suplicar, mas não dá para estar vivendo no meio de influência de gente que não quer nada com Deus, que pelo contrário se opõe a Deus. Precisamos clamar e pedir que o Senhor transforme e restaure suas vidas. Pior, quando essas pessoas se dizem servas de Deus, que é o caso dos falsos mestres. Aí é o cúmulo do absurdo de que essas pessoas estão querendo brincar com Deus, numa linguagem bem nossa, tirar onda com Deus. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Com Deus ninguém se brinca, nem de Deus se zomba, porque o que o homem plantar, isso ele colherá. Então, finalizando, o texto diz que eles vivem em prostituição, seus corpos são entregues à devassidão, ao adultério, são apóstatas porque estão afastados totalmente da presença do Senhor, são enganadores e que querem enganar também os outros, se infiltram sorrateiramente para enganar os outros. Só que o final deles, como termina o texto, o seu último estado é bem pior do que o primeiro. A verdade eles distorcem em mentira, e o que eles vão colher na verdade é o fruto da condenação eterna, porque se perecerem assim estarão perdidos para sempre. Irmãos, olhos abertos, coração atento, palavra de Deus firme no nosso coração. Temos acesso à Bíblia demais, louvado seja Deus, porque a palavra está ao nosso acesso. Chineses, coreanos, norte-coreanos ficam gravando textos bíblicos porque não podem ter a Bíblia escrita. Então, quando podem ter uma porção, eles ficam gravando e acabam conhecendo mais de Bíblia do que nós. Não podem nem se reunir. E uma certa feita foram dizer para um determinado pregador e pastor norte-americano que tinham inveja dos crentes americanos que podiam cultuar em templos com ar-condicionado.
Aí o pregador e pastor norte-americano disse: inveja eu quem tenho de vocês, porque a gente, em nome dessa comodidade, não lê Bíblia, nem decora mais Bíblia, só vai uma vez por semana na igreja. E olhe lá, gente que vai bem menos, não vive piedade, não vive transformação. E estes norte-coreanos, chineses e de outros que são muito perseguidos em países fechados para o evangelho, hostilizados, oprimidos, vivem consagração, piedade, amam a Jesus, e se for necessário morrem por Jesus. Que isso seja uma inspiração para o nosso coração e para a nossa alma, que a gente valorize a Escritura, ame a Jesus, cresça na palavra e não abra mão das convicções que nós temos. Louvado seja Deus, e eu agradeço ao Senhor junto com você, porque os nossos olhos são abertos para as verdades de Deus. Sigamos a verdade como é ensinada pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade mesmo, Jesus, não conceitos, mas o próprio Filho de Deus. Se o Filho pôs vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aquele que é livre obedece e segue a vontade do Senhor. Que seja assim mais e mais sobre sua vida, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé para a gente finalizar neste momento com uma palavra de oração, e depois nós cantaremos com o nosso querido Rafa aí, e com a equipe aqui de adoração, a música final, tá certo? Agradecendo pelo Mike aí, esse momento dedilhando no teclado. Senhor, nós te louvamos pelos olhos iluminados pelo Espírito Santo para conhecer a verdade. Obrigado por todos os ensinamentos da palavra do Senhor. Tem misericórdia de quem age como falso mestre, com falsos ensinos, como nós refletimos agora à luz deste capítulo de Pedro, que eles sejam convertidos e transformados pelo poder do Senhor, para não incorrer num julgamento de condenação eterna. Nós também te pedimos, Senhor, cada dia mais, torna a tua igreja mais atenta, mais alerta, a tua igreja cada dia mais fortalecida na Escritura, lendo-a diariamente, tendo discernimento do Espírito, aprendendo com os princípios bíblicos, da correta interpretação, da correta compreensão, dos princípios que vão além de cultura, que vão além de aspectos cerimoniais. Tua palavra é ultra e extracultural, temporal, tua palavra é eterna e verdadeira, e nós amamos o Senhor e a sua palavra. Nós te louvamos porque, como povo do Senhor e como povo batista, temos sido instruídos pelas Escrituras. A Escritura é quem baseia a nossa adoração, a Escritura é o alicerce do nosso louvor, a Escritura é quem nos leva a te conhecer mais e mais na experiência contigo, a partir dos teus ensinamentos. Obrigado pelo apóstolo Pedro, que usado por ti pôde instruir os cristãos da sua época, e que hoje o Senhor nos faz lembrar dessas verdades, lendo esse texto sagrado e aplicando aos nossos corações. Portanto, que o Senhor nos dê clareza, não nos deixe nos iludir com qualquer onda de doutrina falsa ou heresia, mas nós possamos pregar na autoridade do Senhor, no poder do Senhor, também no seu amor, confrontando em amor, transmitindo a verdade em amor, aquilo que vem da tua parte. Salva pessoas que estão enganadas, iludidas, e tem misericórdia daqueles que usam a palavra para distorcer a palavra. Que essas pessoas sejam quebrantadas e mudadas pelo Senhor, e que a verdade seja aqui no nosso dia a dia como igreja local, e todas as igrejas batistas e demais igrejas sérias que te honram possam glorificar e exaltar o teu santo nome. Assim nós te louvamos e te agradecemos, e o fazemos no nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Vamos fazer a nossa bênção arônica e depois fazer a nossa declaração de fé. Decretando a bênção arônica, você vai dizer um ao outro nesse momento o seguinte: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.